Glória a Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, a partir do versos de número 17. E neste texto nós iremos falar da vida de um homem que assassinou sacerdotes. Mas graças a Deus, Deus sempre mantém um remanescente vivo. Não era para eu estar neste púlpito, mas pela bondade de Deus, a minha sogra, irmã Clarinda, que esteve em quantos Gideões lá embaixo, e o namorado da sua filha perdido. Mas o Deus que muda a história e que guarda o remanescente hoje está pregando. E Deus respondeu aos seus 10 anos de oração. Porque nós temos um Deus que a sua graça busca dentro do presídio, dentro de um boteco, o mais vil pecador. Eu não precisaria pregar. A nossa história com a irmã Luciene já é uma pregação de 1 hora nesses Gideões. Que Deus continue abençoando os seus fracos joelhos que oraram por 10 anos. E que todos os Gideões estavam lá embaixo pedindo para Deus salvar o seu filho. E hoje ele está aqui pregando a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler não fala apenas de um massacre em Nob, mas fala da história de um traidor que estava no meio de um ambiente sagrado. Doeg é um homem sem altar, mas que um dia tentou silenciar o altar. Mas graças a Deus que ainda há um altar que fala. Então disse o rei aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai-vos os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque sabiam que fugia e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu, investe contra os sacerdotes. Então virou-se Doeg, o edomita, e investiu contra os sacerdotes e os matou naquela noite, naquele dia, 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade dos sacerdotes, passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até os jumentos e até as ovelhas, tudo passou ao fio da espada. Porém um, filho de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, escapou e fugiu para Davi. O que os céus têm para nos entregar essa noite, o início de noite, final de tarde, é: ainda que um edomita esteja em um ambiente sagrado a fim de matar profetas e sacerdotes, Deus sempre vai preservar um. Vou repetir: mesmo que um Doeg tente matar ministérios, assassinar profetas e sacerdotes, Deus sempre vai preservar um. Porque ainda nós temos um altar que fala. Antes que você tome o seu assento, ninguém irá silenciar o altar. Tome seu assento dando glória a Deus. Falar sobre Davi essa noite, para este que vos fala, é um desafio. Nós já ouvimos centenas e milhares de mensagens sobre o homem segundo o coração de Deus, mas pregar sobre Davi para mim é um desafio, por aquilo que Davi representa e por aquilo que Davi carrega. Davi é uma das figuras ou personagens mais emblemáticos da narrativa bíblica, seja ela histórica ou seja ela profética. Profética porque Davi ele tem um reino eterno e Davi ele tem um trono eterno. Em uma análise polimórfica, multifacetada,
sobre as riquezas da biografia de Davi que nós poderíamos explorar. Eu poderia pregar essa noite em 1 Samuel capítulo 16 versos 11, o Davi que é o pastor de ovelhas. Também poderia pregar em 1 Samuel capítulo 16, 18 e 23, Davi um adorador. Também poderia pregar em 1 Samuel capítulo 16 versículo 21, Davi é aquele que carrega as armas como pajem de armas. Também poderia pregar em 1 Samuel capítulo 17 do 45 ao 50, e é para dar glória, Davi o derrubador de gigantes. Também poderia pregar em 2 Samuel capítulo 5 versículo 3 e 4, Davi o rei de Israel. Mas entre todas estas riquezas e biografia de Davi que nós poderíamos explorar, todos nós pregadores, quando pregamos Davi, temos a certeza de algo: a vida de Davi é um paradoxo. Porque o mesmo que derruba gigantes externos no vale, é o mesmo que sofre a queda por um gigante interno no topo do palácio. O mesmo que enfrenta um gigante e vence ele na guerra no vale, é o mesmo que cai quando está no topo da fama e no topo do palácio. Davi é aquele que derruba gigantes e endeusa eles no vale, mas o mesmo Davi é aquele que cai com a vizinha no palácio. Davi é aquele que é endeusado e a gigantesca na vitória contra Golias, mas Davi também é aquele que a queda o humaniza. E quando neste território sombrio, neste território escuro, a queda acontece, Deus levanta um profeta por nome Natã. Natã carrega a luz da palavra, invade o palácio, e o que Natã vai fazer? Vai erguer o tapete do palácio para expor a sujeira que estava lá embaixo. Porque Deus levanta profetas, primeiro lugar, Deus levanta profetas para trazer reis de volta ao caminho. Porque Deus levanta profetas para entregar ao rei que acima do trono, acima do cetro, acima do palácio, acima do trono, acima da sua agenda, acima da sua posição, ainda é a palavra de Deus. Se não pegou, vai melhorar. Deus levanta profetas para dizer: o trono existe, existe o palácio, existe todos os bajuladores do reino, mas acima de tudo isso, ainda é a palavra de Deus. Porque Deus levanta profetas? Porque a palavra de Deus está acima daquela igreja que Ele não te deu procuração para você ser o dono dela. Porque Deus levanta profetas para nos ensinar que acima da minha posição, acima de títulos, acima de nome, ainda permanece para sempre o poder da palavra de Deus. Davi não é só um personagem. Davi é um território espiritual. E falar sobre Davi é pisar neste território espiritual que Deus escolheu para se manifestar e revelar de forma contundente, magnânima e extraordinária. Quando Davi cai no palácio, todos nós pregadores queremos levantar o nosso dedo profético e desmoralizar a biografia de Davi. Mas quando nós pregadores pensamos em fazer isso na mensagem, nós nos deparamos com uma gigante montanha de um Salmo 51. E parece que eu escuto o grito de desespero de Davi soar dentro do meu coração. Qual é o grito? Pequei contra o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. É uma das cenas mais impactantes de um homem que se volta a Deus. A palavra hebraica que Davi usa para criar é bará. É a mesma expressão de quando Deus criou o universo. O que Davi está dizendo: eu não quero um coração regenerado, eu não quero um coração remendado, eu quero que o Senhor crie em mim um coração novo. E o mesmo Espírito de Deus que pairou sobre a face da terra, quando tudo era torru aborru, sem forma e vazio, o grito do rei segundo o coração de Deus é: Senhor, em meio ao abismo que está a minha alma,
sem forma, vazia, mas que o mesmo Espírito que pairou sobre a face das águas, o mesmo haja luz de Deus, eu gostaria que hoje invadisse o meu coração e o Senhor me colocasse de pé, porque para Davi, diferente de Saul, o que vale o trono, o que vale o cetro, o que vale a cadeira em destaque, o que vale a posição, o que vale a coroa, o que vale o meu nome, o que vale as concubinas, se não for comigo a tua palavra e presença. Tira de mim tudo, só não afasta de mim a tua presença. Davi é um guerreiro, mas este mesmo Davi é um homem sensível. Procurei saber porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, e centenas de pontos poderíamos trazer. Mas um que me chama a atenção é que Davi consultava ao Senhor. Vieram os filisteus contra Davi, Davi consultou ao Senhor e disse: o que eu faço? Deus disse: suba e te darei vitória. Os filisteus vieram, diz o texto, que Deus rompeu contra todos os inimigos e deu vitória a Davi. A minha Bíblia diz que os filisteus voltaram. Se sou eu já sei como Deus trabalha. A experiência dita as regras, é só eu subir e Deus dá vitória. Coisa nenhuma. Deus disse: não suba, se subir tu perde. Então o que eu faço? Venha por detrás. Sobre as amoreiras tu vai ouvir um ruído de marcha sobre a copa. Quando ouvir um barulho de marcha, não se desespere, somente enche o pulmão de ar para dar glória. Por quê? É o teu Deus marchando contra... Alguém levantou a mão e entendeu? Eu vou repetir: é Deus marchando em teu favor. Este mesmo Davi, ele é também o referencial padrão. Davi é um arquétipo da historicidade bíblica, paradigmático. Davi é um padrão referencial aos reis. Quando os reis se inclinavam à apostasia, diz o texto, não seguiram os passos de Davi. Mas quando esses reis tinham sucesso, obediência a Deus, diz o texto, e seguiam os passos de Davi. E por que Davi é um referencial? Por aquilo que Davi representa. E o que Davi representa? Davi representa um rei que encontra no campo quem os homens rejeitam na casa. O que Davi representa? Um Deus que levanta o caído só para mostrar que a tua graça, alguém já levantou, que a tua graça é maior do que o erro. O que Davi representa? Um Deus que levanta improváveis no vale para calar gigantes. O que Davi representa? Este Deus que te trouxe nesses Gideões só para dizer: se Doeg não te matou e você está vivo, reage aqui essa noite. O que Davi carrega? Davi carrega uma unção que onde ele pisa, muda os ambientes completamente. Prove, eu vim para isso. Quando pisa no vale, cala gigantes. Quando pisa no palácio, desperta a inveja daqueles que disputam contra ele. Quando pisa na casa de Jessé, mostra que Deus vê não como vê o homem. Quando Davi pisar o pé em Nobe, ele vai revelar que há um altar que ainda fala. Ameaçado, mas quando ele pisa o pé em Nobe, ele revela que no meio do ambiente sagrado tem um traidor. E a pergunta essa noite é: o que um Doeg está fazendo no meio de nós? Tem que ser crente para dar glória. Se não quiser se complicar, nem levanta essa mão para dar glória. Vou repetir: o que um edomita está fazendo no ambiente sagrado? Se não quiser perder a agenda, nem levanta a mão para dar glória a Deus. Mas quando os céus levantam Davi,
O inferno está preparando um Doeg. Falar de Davi essa noite é necessário, mas discernir Doeg em nosso meio é urgente. O povo vivia em um tempo de teocracia, em que quem governava era Deus. Mas chegou o tempo de Israel olhar das janelas para o lado de fora e querer ser igual às outras nações. Quando queremos ser parecido com os de fora, perdemos a identidade de dentro. Quando queremos parecer com os de fora, estamos desfocando a nossa visão sobre a vocação a qual Deus nos chamou. Neste ínterim, pressionaram Samuel e disseram: nós queremos um rei. Samuel tinha 2 filhos, Abias e Joel, avarentos. Então Samuel questiona Deus, vai buscar a resposta de Deus, e Deus disse a Samuel: eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, e Deus vai escolher Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como rei. Quem escolheu foi Deus, mas o rei é segundo o coração do povo. Saul começa a reinar e reina por 40 anos, mas tem 3 erros. O principal dos seus erros é quando Saul quis sacrificar sem autoridade. Não tinha autoridade para aquilo, mas quis fazer. Dura coisa é querer fazer o que Deus não te chamou para fazer. Dura coisa é querer estar num ambiente que Deus não te chamou para estar. Porque quando o homem quer assumir o lugar do altar, o Deus do altar, este mesmo remove o homem do lugar. Se não entendeu, eu vou repetir. Quando o homem quer assumir o lugar do altar, Deus, o dono do altar, remove este homem do lugar. E o que ele quis fazer? 1 Samuel capítulo 10, pastor Moisés. O Saul um dia profetizou. Foi uma vez só e não mais. Posso dizer que era um profeta. Ele era rei, tinha 2 ofícios. Mas quando quer tomar o lugar do altar, ele quer ser sacerdote. Aqui foi a gota d'água de Deus e seu ministério foi rasgado. Por quê? Só um homem pode cumprir 3 ofícios. Quem é ele? Parece que tem um crente que conhece ele aqui. Quem é ele? A pergunta é: ele é profeta? Deuteronômio 18, Moisés diz: Deus levantará o maior dos profetas. A pergunta é: ele é rei? Apocalipse 19, do 14 ao 16, ele não é um rei qualquer, é rei dos reis. E Saul quer ser sacerdote? Ele é sacerdote? Não. Sumo segundo a ordem de Arão? Não. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Saul, ele sai do reino e Deus já preparou um. No reino dos homens, Saul ainda assume cadeira, mas no reino dos céus, Deus já tem provido um Davi. Parece que alguém entendeu, eu vou repetir. No reino dos homens, ainda assume cadeira, ainda está em destaque, ainda tem posição. Mas no reino de Deus, Deus já preparou um Davi segundo o seu coração. A ordem veio ao profeta Samuel: até quando terá dó de Saul? Não é que Deus está negando o sentimento, mas sentimentos não podem impedir a missão. Alguém deu glória aqui, vou repetir. Deus tem sentimentos, Deus ele não rejeita, mas Deus não deixa que sentimentos impeçam a missão. Até quando? O até quando de Deus é: enquanto vocês na terra estão chorando por Saul, o céu já se movimentou para Davi. Até quando vai ficar chorando no ambiente em que Deus já não está mais? Até quando você vai chorar e se lamentar por aquele que o céu já removeu? O que Deus está dizendo para nós, Gideões: quem tinha que passar já passou. O céu se movimenta para algo novo de Deus neste lugar.
Para com esse saudosismo barato, porque sentimento assim drena o azeite. Sentimentos assim ofuscam a visão para te mostrar o que Deus ainda tem. Sabe o que Deus está dizendo? O altar ainda fala. Por quê? Ainda tem o azeite. Ainda tem o azeite. Deus ainda tem planos. Deus ainda dará seguimento à tua obra. Com botija vazia ninguém vai para a missão. Encha a botija de azeite. Se veio com ela vazia, não precisa ficar sentadinho, engomadinho, perninha cruzada, esperando o crente do lado para dar glória. Se quer encher a tua botija, já começa a adorar a Ele, levantar essa mão para cima e adorar a Ele. Oh, tá me dizendo que veio de caravana com a botija vazia e vai ficar me olhando com essa carinha de doutor. Isso aqui é Gideões missionários. Encha a botija de azeite e vai. Oh, glória! E camandoraba. Uriaçu e camando. Samuel encheu a botija de azeite e desceu. Quando ele chega em Belém, os anciões saem para fora. E os anciões logo bateram continência e disseram: tua vinda é de paz. Por quê? Por causa desse meu Deus eu digo. Se fosse profeta hoje de autoajuda e coach, quando ele levanta para profetizar, já tem crente pulando porque já sabe. Cutuca teu irmão, Deus está dando vitória. Levanta a mão, vou te exaltar. Profeta de Deus não negocia a mensagem, entrega o que o céu manda. Se veio esperando cutuca 2 ou 3, Deus está dando vitória. Errou o endereço dos Gideões essa noite. Mas se veio ouvir palavra, 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 pode adorar a Ele. Olha, camada. Tua vinda é de paz. Profeta com a botija cheia diz: vou sacrificar na casa de Jessé. Por quê? Porque Deus disse que lá tem um rei. A pergunta essa noite que permeia e gravita nos Gideões é: por que Deus não falou para Samuel pegar a botija de azeite cheia e descer direto no pasto e ungir lá? Se eu te unjo lá, ninguém sabe quem é o Deus que você serve e ninguém vai te conhecer. Vou colocar você na frente dos encomadinhos, só para mostrar quem é o Deus que você serve. E quem mandou o azeite? Alguém já levantou a mão. No pasto, ninguém iria saber quem é você. Vou te ungir na frente deles. Se não entendeu, eu vou melhorar. Vou te usar na frente deles. Vai economizar esse glória para os Gideões do ano que vem, ou vai deixar tudo aqui essa noite? Uria mandará. É assim que meu Deus gosta de fazer: pegar o improvável, colocar na frente deles, descer o azeite, usar, só para eles ver quem é o Deus que você serve e o que seu Deus é capaz de fazer. Aí o Samuel entrou dentro da casa de Jessé e disse: pode passar os filhos. Tu conhece a história, não preciso me desgastar. Tem Eliabe, tem Samá, Abinadab, passa todos. E Deus falou para Samuel: não é nenhum desses que está na lista. Tem mais alguém? Tem um. Nem estava na lista, mas está lá no pasto.
Oh, glória a Deus. Está lá no pasto rejeitado, manda chamar. Aí Samuel olha, olhar profético, lá vem o menino. Rei usa funda. Não, rei usa espada, mas este usa funda. Rei tem escudo. Quem está vindo tem uma harpa e fica adorando no aprisco. Rei tem palácio. Quem vem tem um pasto. Rei tem vestes reais. Quem está vindo, a roupa é singela, suja, cheirando fezes de ovelha. Rei tem bajuladores e exército. Este que está vindo só tem ovelhas. Mas quando ele chega na casa, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se apoderou do menino. Tu não está entendendo. Se ele se apoderar de você, de pastor de ovelhas a derrubador de gigantes, de pastor de ovelhas ao homem segundo o coração de Deus. E por quê? Salmos 89, disse Deus: achei Davi. Aonde? No pasto. A palavra achei em hebraico, mestre Átila pode me corrigir, é matzah. Matzah não é achar em um encontro casual, é encontrar alguém que já estava no meu coração. Esse é o rei, é ele, Samuel, porque eu não vejo como vê os homens. A palavra ver em hebraico é Raá. Raá não é ver como estou te vendo no exterior. O ver de Deus é olhar na totalidade. Se tu não entendeu, Ele não está olhando para você o seu terninho brilhante, o seu anel comprado na Pajé. Ele não está olhando o seu talento exterior. O que Deus vê em você é o que tu carrega do lado de dentro. Toda atenção é pouca. O chamado de Davi não começa no púlpito. Não sei se tu está pegando, vou melhorar. O chamado de Davi não começa no azeite na casa do Jessé. Começa no coração de Deus na eternidade. E todo chamado passa por uma intercessão. Prove, Abraão intercede por Ló no juízo em Sodoma. O que Ló e Sodoma tem a ver com isso? Eu explico. Se Ló morre, as filhas não deitam com ele. Se as filhas não deitam com ele, não nasce Moabe. Se não nasce Moabe, não tem Ruth. Se não nasce Ruth, não tem casamento Ruth e Boaz. Se não tem Ruth e Boaz, não tem Obed. Se não tem Obed, não tem Jessé. Se não tem Jessé, não tem Davi. Se não tem Davi, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tinha você aqui essa noite. Oh glória, vai levantar essa mão travada ou vai ficar com ela aí embaixo? Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Não fica olhando para quem é tora, que tora não pega. Mas se tem graveto aqui essa noite, pregador, tu está dizendo que Davi é da casa de uma moabita? Estou. Dorme com essa noite. O texto diz que os moabitas não poderiam entrar na congregação. A lei diz, Deuteronômio 23, 3, não entra. Mas Mateus 1,5, a graça diz, Ruth entra. Alguém tentou boicotar e disse, não entra. Mas Deus falou, vou levantar, vou pôr no púlpito, vai pregar, eu vou usar, eu vou fazer. Davi não tem sangue legítimo. No crivo da convenção não passava.
Mas a graça não apenas perdoa origens improváveis, ela transforma genealogias em profecias. Se não pegou, vou melhorar. A graça tem uma porta de emergência quando a lei fecha a sua. Davi é ungido rei. Pergunte agora. Vai para o palácio? Vai não. É ungido rei no campo, mas não vai para o palácio. Pela lógica, vai para o palácio. E por que não vai para o palácio? Não vai ter cerimônia para Davi no palácio. Não esticaram um tapete vermelho para Davi no palácio. E por quê? Quem senta lá é Saul. Mas tem um detalhe: a mesma unção que desceu sobre a tua cabeça no campo, fique tranquilo, é a mesma que vai abrir as portas do palácio. Parece que alguém entendeu, vou melhorar. As mesmas portas do palácio que vão ser abertas, serão abertas por causa de uma coisa. Na corte tem tudo, mas o que falta, só no campo tem. E quem tem? Aquele que Deus escolheu. Não precisa tirar foto com Samuel. Não precisa bajular Jessé. Não precisa forçar a porta nos Gideões. Por que não? Porque se Deus te escolheu, o profeta não se assenta à mesa enquanto você não chegar. Enquanto isso, lá no palácio, um espírito perturbador vem sobre Saul. E no palácio não há ninguém que possa tocar para o espírito imundo sair. Aí perguntaram na corte: quem pode tocar? Tocador tem bastante. Entregador de desabafo tem bastante. Contador de historinha tem bastante. Mas conheço um que está no campo. É guerreiro, tem unção, toca bem. Detalhe: até aqui prega em 90% dos congressos do Brasil. Por quê? Porque tem talento. Por quê? Porque é guerreiro. Mas só é chamado no céu não aquele que só toca bem ou que prega bem. O texto continua: mas Deus é com ele. Eu já tinha pulado da cadeira. Os céus não quer saber se você prega bem, se tu toca bem, se tu tem performance, boa oratória. O que os céus quer saber é se a unção de Deus é sobre você. E se Deus é com você. Tem alguém aqui escolhido por Ele? Preciso caminhar. Davi tocou, o espírito saiu de Saul. Vai ser promovido, coisa nenhuma. Do campo para o palácio. No palácio Deus usou. E agora? Agora vai ficar no palácio. Vai nada. Voltou para o campo. Para quê? Vai levar pão para os irmãos. Pastor Juliano, 41º Gideões, esse horário, o senhor está batendo? Estou sim. Para os meus irmãos é pão, mas para gigante é pedra. Parece que alguém lá levantou da cadeira, eu vou repetir. Para os meus irmãos, a palavra que eu prego sempre vai ser pão, mas para gigante filisteu é pedra. É pedra, é pedra. Se não está gostando, é filisteu. Mas se é meu irmão, levanta essa mão, porque tem pão essa noite. Aí o Davi foi lá no riacho, pegou 5 pedras. Se sou eu, pego 10. Davi é mais crente que eu, pegou 5. Prudência não anula fé.
Mas pegue 5 como fosse precisar das 5. Mas confie em Deus como fosse precisar de uma. É que meu tempo está acabando, eu queria contar, mas essa eu vou contar. Quando ele chegou lá no meio dos irmãos todo militar, bonito, pomposo, olharam para ele e disseram: veio fazer aqui, o que aqui? Eu vim trazer pão. Veio fazer o que nos Gideões há 4 anos atrás? Trazer pão. Mas os irmãos de Davi ficaram olhando. Aí disseram: é nada, tu quer reinar sobre nós. E Davi nunca falou que tinha sido ungido. Mas eu entendo. Sabe por que eles perseguem a tua chamada e o teu ministério? Porque quem está de fora percebe primeiro que você, onde tu vai chegar. Por causa desse meu Deus aí, eu vou repetir. Esse meu Deus nordestino eu gostei, vou repetir. Quando José contou o sonho, ele não falou que iria governar. Os irmãos deles disseram: agora tu quer governar sobre nós? Eu nem falei nada, mas eles viram primeiro. Davi tem 5, Deus só usou uma, para mostrar que ele não precisa das suas reservas. Mas Davi recebeu uma boa proposta. Qual? Saul falou: pega a minha armadura e vai. Saul falou: só pegar a armadura que tu vence. Davi falou: armadura tua não quero não. Por quê? Vou contar a primeira. Se tiver no mínimo 5 glórias, eu conto a segunda. A primeira é: não preciso copiar a tua voz. Não preciso querer engrossar a minha para impressionar homens. Tu tem tua identidade, eu vou na minha. Eu vou na minha. Vou repetir: não precisa copiar pregador nenhum. Não precisa engrossar a voz, fazer barulho depois da frase. Por quê? Isso aqui não é para impressionar homens. Vai no que Deus te deu, porque é isso que Deus vai usar. Como teve mais ou menos uns 2.000 glórias, eu conto a segunda. Entre a armadura e a minha funda, pastor da tua igreja pensa: melhor a armadura. Mas com a armadura eu não vou. Quem tem história é a minha funda. Meu Deus do céu, vou repetir: o que tem história é o que você carrega, não o que você pega emprestado. Davi desceu para o vale de Elá como? Rejeitado, desprezado e pequeno. Subiu como? As mulheres cantando. Saul matou seus milhares. E Davi, Deus usou. E Davi pregou muito. E Davi, a igreja dele encheu. Saul tem 2 opções: ou dar glória a Deus junto com as mulheres que cantam, ou colocar o veneno da inveja no coração e querer assassinar Davi. No meio da perseguição, Davi fez algo que talvez nós não faríamos. Deixou o palácio e foi para Nob. Quem deixa palácio para ir para Nob? Passa a lista. Quase ninguém. Palácio tem coroa, tem status. Palácio tem glamour, tem esplendor. Se sair na foto então, uau. Mas em Nob tem pão sagrado, tem azeite e tem altar que ainda fala. Se for preciso, deixa esse palácio e esse rei apóstata que o céu já removeu. Mas se quer ouvir Deus, vai para Nob. Vai para Nob. Nob ainda tem altar. Eu preciso correr por conta do tempo. Davi passa em Gibeá. Benjamim se despede de Jonatas. Quando chega em Nob, chega com fome. Encontra Aimeleque, o sacerdote, e diz: Aimeleque, estou com fome, eu quero pão. Vai doer só um pouquinho. Se bater em você e doer, finge que não é com você. Eu quero pão. Aimeleque disse: pão comum eu não tenho. Pão comum qualquer padaria serve.
Mas onde tem altar não tem pão comum, só tem pão sagrado. Põe a câmera aqui. Pão comum tem em toda a padaria. Tu pode colocar preço, negociar, fazer o que tu quiser. Pão sagrado não tem negócio, não tem preço. Pode entregar para dar. Alguém entendeu e deu glória? Eu vou repetir. Quer colocar preço no pão? Se é teu, põe. Se veio do céu, tu não tem procuração de Deus para negociar o pão sagrado. Me bateram, me colocaram na cruz, porque eu bati nos mercenários, mas eu te conheço, Doeg. Tu não vai me matar essa noite. 2023 como teólogo, 2024 como profeta, 2025 como uma voz, 2026 eu vim para dizer: eu sou o altar que ainda fala, que Doeg não matou. Quem pode adorar, adora. Deus ainda tem altar que fala. Se tu tem preço, não precisa dar glória a Deus hoje não. Mas se tu sabe que o que é do céu, adore a Ele. Eu te conheço, Doeg. Tu não queria ver minha cara nos Gideões esse ano. Tentaram me colocar preço, queriam me colocar na prateleira de Balaque. Aqui não, Doeg. Ainda é um altar que ainda fala. Segura, eu preciso terminar. Quando Davi chegou, Nob cheira incenso, cheira sacerdote, tem altar, tem pão sagrado, mas tem um edomita no nosso meio. O nome dele é Doeg, diz o texto, é pastor de Saul. Quando um Saul reina no trono, Doeg tem acesso a gabinetes. Quando Saul reina, Doeg é portador de levar coisas aonde não deveria levar. O que era para Doeg estar levando? Pão, temor, mas ele carrega informações para derrubar irmãos. Doeg está próximo do altar, mas altar não conhece Doeg. Doeg está no ambiente sagrado, mas Doeg é profano. Doeg é edomita, e edomita é irmão de Jacó, Esaú. Foram eles que impediram Israel de atravessar no deserto, não deixaram. É irmão que fecha a porta com medo do outro irmão passar e crescer. Os edomitas são aqueles que, quando os caldeus invadiram Jerusalém e destruíram tudo, levanta-se o profeta Obadias para dizer: ó Edom, que se alegra com a queda dos seus irmãos. Se você se alegra com a queda de um irmão, de um pregador, de um cantor, tu tem a síndrome de Doeg. Se você quer arruinar a casa de um pregador, de um pastor, de um ministro, tu tem a síndrome de Doeg. E Doeg fez o quê? Ria do seu irmão Jacó, sendo levado ao cativeiro. Doeg está num ambiente sagrado, mas ele está lá porque ele quer nome. Eu também gosto desse silêncio. Doeg quer posição. Doeg está disposto a sacrificar a sua integridade pela ambição. Doeg é aquele que, para crescer, se for preciso, ele assassina o teu ministério.
Ele levou informações para Saul e disse: aquele que você quer matar, lá na terra de Nob, está comendo pão sagrado. Deram até para ele a espada de Golias. E Saul foi até Nob, chamou todos os sacerdotes e disse aos seus empregados: matem os sacerdotes. Tem empregado como Obadias, que trabalha no palácio, mas não se corrompe com Acabe. Os funcionários e empregados de Saul não colocaram a mão nos sacerdotes. Por quê? Sabem que são homens que Deus levantou. Tu conhece o nome de algum empregado de Saul que não colocou a mão para matar sacerdotes? Não conheço nenhum. Eles não queriam ter nome, mas também não tiveram a história manchada como Doeg. Doeg quer posição. Doeg diz: pode dar a espada na minha mão, eu mato os sacerdotes. Diz o texto que ele matou 85 sacerdotes. O que Doeg queria? Silenciar o altar. Doeg tem medo do altar que fala. Vou repetir: se na tua igreja o teu pastor tem medo do altar que fala, fuja de lá, vai para uma igreja que o altar ainda fala. Me aguentam mais 10 minutos, digam amém. Diz o texto que ele matou 85 sacerdotes. Uma das cenas mais dramáticas e trágicas de Samuel. No meio do sangue, Deus preservou alguém. Doeg pode apagar a lâmpada de Nob, mas jamais conseguirão apagar a luz de Israel. Diz a Bíblia que Deus, Ele fez com que Abiatar escapasse. Se tu chegou aqui nesses Gideões, eu nem sei como. Quem tinha que morrer, Doeg já matou. Mas se tu está aqui com força para dar glória a Deus, é porque Deus te escondeu. É porque Deus te escondeu. Tu escapou do meio do massacre. Agora só quem gosta de Bíblia vai entender. O que Abiatar fez? Procurou o rei. Pastor Átila, o encontro de Abiatar com Davi é o encontro de um sacerdócio ferido e de uma realeza ungida. O encontro de sacerdote com o rei, isso tem um apontamento futuro e profético. Quando Abiatar encontra Davi, é o encontro do altar com o trono. Se veio para movimento, eu sei que está difícil, mas se veio pela palavra, eu vou repetir. Porque o sacerdócio não vai morrer, a realeza também não vai. Mesmo que todo ambiente sagrado se levante um para tentar calar o altar ou tirá-lo do trono. Houve uma rebelião contra Davi, foi de Absalão. Eu não tenho mais tempo, eu vou correr. E o que ele fez? Deixou novamente o palácio, só que agora tem uma diferença. A primeira, quando ele deixou o palácio, ele foi atrás do altar em Nob. E agora ele deixa o palácio, vai para o deserto. E o altar sobe com ele. Se tu não entendeu, eu vou repetir só para quem vai dar glória a Deus. Deus preservou um sacerdote com um altar, para que quando Davi subisse para o deserto, o altar subisse ao lado dele. Pregador, em todo ambiente sagrado tem um Judas, tem um Doeg, tem um Caim. Prove, ambiente de culto. Abel oferece sacrifício, mas tem um Caim para matá-lo. Ambiente de culto, em Nob tem sacerdote, tem altar que fala, mas tem um Doeg que assassina ministros. Dentro do tabernáculo, ambiente de culto, tem um Nadab e Abiú que oferece fogo estranho.
Percebeu que nem todo ambiente só tem santo? Tem profano infiltrado em nosso meio, que não dá glória, mas só observa. Está fazendo figuinha para Deus não usar o pregador, mas os céus me trouxe para dizer: quanto mais vem a pressão, mais Deus usa. Quanto mais vem a pressão, mais Deus fala. Era numa quinta-feira em Jerusalém. Qual o ambiente? Culto. Culto do quê? Culto de ceia. Tem 12 no ambiente, mas lá também tem um doeg travestido de nome Judas. E o que Judas tentou fazer? Silenciar o altar e assassinar quem vai subir no trono. Por causa de Judas, e claro, os desígnios e propósitos de Deus da eternidade, colocaram o sumo sacerdote e o rei. Aonde? Numa cruz. Se um dia Abiatar encontrou Davi, e é o encontro da realeza ungida com o sacerdócio ferido, Abiatar é a ponte entre o sacerdócio, a intercessão e o trono. No Calvário tem uma cruz, onde se funde o sacerdócio de Melquisedeque e um rei eterno. Tentaram colocar no sepulcro, mas como lá atrás Abiatar escapou ao terceiro dia. Alguém levantou da cadeira, vou repetir. Ao terceiro dia. Vou repetir. Tentaram calar o altar e tentaram deixar o trono vazio, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só vou dizer uma vez, não tenho tempo. Se quiser dar glória, dê glória. Se não pegar hoje, dá glória amanhã. O sacerdócio ainda vive, está à destra do Pai intercedendo por nós. E o trono não deixaram vazio. O Rei dos Reis se assentou no trono, e Ele reina, e a qualquer dia destes Ele voltará com a igreja na terra para sentar no trono de Davi. Tenho 4 minutos e eu encerro com uma frase. Se na matança de 85 sacerdotes, um escapou, para que quando Davi subisse para o deserto, o altar subisse com ele. No sepulcro, no terceiro dia, ele escapou. Não para fugir, porque enfrentou a morte, mas para que quando você subisse em seus desertos, não Abiatar, mas o nosso Cristo, subisse ao teu lado. Permita-me dizer isso aos missionários que aqui estão, e encerro. Abiatar escapou para fugir com Davi. O nosso sumo sacerdote ressuscitou, não para fugir ao teu lado, mas para te levantar e te enviar. Enviar como? Como um altar que ainda fala. Mas se tem altar, tem que ter fogo. Cadê o fogo? A chama acesa. Missionários gideões da última hora não apagará. Vou repetir. Só quem é enviado e trouxe a tocha acesa, adore a Ele.